É para sempre, quarta-feira, 13 de julho. Tomásia conta para Fernanda e Santiago sobre a morte de Macário. Ela lembra que a última vez que falou com Macário foi quando ele ligou para dizer sobre o lenço que Fernanda havia esquecido na casa de campo. Fernanda pergunta para Tomásia porque na época não disse nada para ela sobre o lenço esquecido. Tomásia então diz que foi ordens da Bárbara não falar nada a respeito. Santiago e Fernanda chegam à conclusão de que Bárbara matou o caseiro. Padre Bosco se oferece para ir na prisão falar com Adriano. Eduardo desaprova isso, dizendo que por sua culpa ele já se arriscou demais e já arriscou a vida de outras pessoas que ele ama. Nesse momento, Padre Bosco dirá que é tão responsável de tudo que aconteceu quanto Bárbara e Artêmio, pois ele sempre soube da existência do nascimento da filha de Ana Gregório. E mais, ele diz que muitas vezes aconselhou Soledade a ficar em silêncio. Pergunta ao padre o porquê dele ter se calado por tanto tempo. O padre diz que o segredo da confissão o impediu de contar a verdade. Eduardo então dirá ao padre que aceita que ele vá falar com Adriano sobre a Aurora. Após conversar com o delegado responsável pelo caso da morte de Macário, que aconteceu justamente no dia que a Bárbara esteve na casa de campo, Santiago diz a Fernanda que Bárbara possa ter matado Macário para que ele não contasse que ela estava espionando Fernanda e Franco. Fernanda fica chocada com o que Bárbara tenha sido capaz de fazer. Santiago diz que irá procurar por alguém que possa ter visto Bárbara com Macário, pois assim poderia incriminá-la pelo homicídio. Bárbara pergunta a Adriano o que ele quer dela. Adriano quer saber qual é o interesse dela por Aurora. Padre Bosco chega na prisão para ver Adriano. Bárbara oferece a Adriano sua liberdade de volta, mas o homem não acredita mais nela, pois agora ele está decidido a acabar com ela. Bárbara insiste dizendo que pode tirar Adriano dali imediatamente. Adriano não aceita. O advogado de Gonçalo diz ao homem que Rebeca Sanches denunciou Camilo por ter abusado da sua filha Aurora. Nesse momento, Gonçalo sofre um infarto. Adriano diz a Bárbara que ela deve convencer Fernanda a ir vê-lo. Adriano é avisado que o Padre Bosco está ali para falar com ele. Flor avisa Fernanda que seu pai sofreu um infarto. Fernanda vai para o hospital com Franco Santoro. Padre Bosco pergunta a Adriano sobre o paradeiro de Aurora. Adriano quer saber por que todo mundo está tão interessado em Aurora e, caso o convençam, pode chegar a um acordo. O padre diz a Adriano que não tem como conseguir sua liberdade, que cabe a ele é orar para Adriano conseguir a salvação da sua alma. Adriano diz ao religioso que só dirá o paradeiro de Aurora para Fernanda. Bárbara suplica para Adriano que não entregue a Aurora para Fernanda e Santiago. Adriano insiste com a hiena que precisa ver Fernanda. Adriano garante que irá descobrir o segredo de Bárbara em relação a Aurora. Bárbara procura Artêmio e propõe uma aliança com o homem, para que eles consigam recuperar a Aurora. Artêmio aceita se aliar a Bárbara. No quarto do hospital, Artêmio vai até lá para ver Gonçalo e revela que é o meio-irmão dele. Gonçalo se surpreende com a revelação. O vilão conta a Gonçalo toda a história da sua mãe Ana Gregória, fazendo com que Gonçalo piore mais ainda sua saúde. E mais, Artêmio revela que Bárbara é sua cúmplice e a assassina de Montserrat. Gonçalo fica sem chão.